Shalom, irmãos. Graça e paz a todos, na vida de todos aí. Todos que tiverem o privilégio de ouvir esse depoimento de um filho e servo de Deus. Meu nome é Tiago. E há meses eu tive uma revelação. Eu tenho convicção que é do próprio Criador sobre o que sobrevirá à nossa nação. E eu creio que brevemente, está próximo. Irmãos, o Criador me mostrou claramente que a nação receberá um cavalo de Troia. Para as pessoas sábias, um pingo na letra é o suficiente para elas entenderem do que se trata. Tenham sabedoria aí, vocês irão ter discernimento sobre essa visão, na qual o Criador me mostrou claramente um exército estranho. E na frente desse exército estranho tinha helicópteros verde e amarelo. Na frente desse exército estranho tinha esses helicópteros. Quem tem sabedoria vai ter o discernimento. E logo atrás desses helicópteros, verde e amarelo, haviam muitos helicópteros pretos, enfim, escuros. E de repente soltaram milhares de soldados. De repente soltaram milhares de soldados de paraquedas, em cima da civilização brasileira. Agora, o que vai ocorrer depois disso, o Criador não me mostrou, mas não precisa nem mostrar mais, porque já mostrou para muitos servos dele, E algumas visões encaixam com outras como quebra-cabeça. Quem tem fé e sabedoria e temor a Deus vai acreditar, já vai se preparar em oração, irmãos, porque o único valor, o único poder que vai ser eficiente para nos proteger, para nos favorecer nesse tempo de tribulação que sobrevirá à nação, o único poder válido e eficiente é a graça, o poder e a misericórdia do Eterno. Nenhum recurso humano vai valer para nada quando nós somos invadidos e subjugados por uma nação estranha. E tudo indica que são orientais e asiáticos. Então, amados, nos preparemos de antemão já em oração e, se necessário, em jejum e oração, tá? Para que nesse momento o Criador esteja conosco, tenha misericórdia de nós, porque vai ser feio, vai ser aterrorizante, Eu sei que talvez eu usaria os recursos que Ele me desse, nem que seja na mão ou com algum tipo de arma, mas o livramento real, Ele que vai nos dar, Ele que vai nos conceder proteção e livramento. Amém? Então... Bom dia, irmãos. Já são 6h08 e eu estou gravando em um caráter emergencial. Eu estava orando na madrugada e o Senhor falou comigo de uma maneira bem diferente. Fazia muito tempo que o Senhor não falava comigo desta maneira. Eu escrevi para não perder o foco. Então vou ler aqui para você o que foi que o Senhor falou comigo. São 4h26, isso da manhã. Estou escrevendo para não esquecer. Comecei a orar nesta madrugada e o Senhor agiu comigo como há muito tempo não agia. Eu me tremia todo e gesticulava muito durante a oração. Comecei orando deitado, cansaço, então eu estava deitado orando.
Mas o Espírito do Senhor me fez levantar, e orei muito em línguas, intercedi por todos. Terminei essa oração, que foi muito intensa, era 3h37 da madrugada, e voltei a me deitar. Mas o Senhor falou, dizendo: levanta, homem, que quero falar. Levantei ligeiro e comecei a orar em línguas, e minhas mãos e braços não paravam de gesticular, irmãos, foi tremendo. Então o Senhor bradou que este é o ano do choro para esta nação. Escute bem, este é o ano do choro para esta nação. Que chorarão, isso aqui é muito forte, que chorarão como o Egito chorou pela morte dos primogênitos. Muito forte foi isso aqui, irmãos. Brincaram com minha palavra, encheram os bolsos, mas agora sepulturas estão abertas, e ceifarei a muitos. Eu gesticulava, e o Senhor dizia: olha o vento soprando, olha as águas do mar entrando. Meu juízo será de norte a sul, de leste a oeste. Gostam de festas? Pois verão que sou um Deus de juízo. A podridão desta nação está demais. Pensam que não vejo. Eu tenho o controle do mundo e vejo a todos. Os planos dos homens não são meus planos. Tenho levantado meus profetas e atalaias, mas não tenho ouvido o recado. Quer dizer, as pessoas não têm ouvido o recado, pois agora terão de ficar de joelhos. Pela minha misericórdia vou ainda trazer a muitos. Os atalaias que tenho levantado não parem de bradar. Que os intercessores das madrugadas aumentem. De tudo que vai acontecer, escute isso aqui. De tudo que vai acontecer, os meus eu vou guardar, e os seus também. Esse é o ano do choro. Então essa revelação Deus me deu agora de madrugada, e eu escrevi, passei para minha esposa para eu não esquecer, porque eu precisava guardar o que Deus falou para mim. Então vamos continuar, irmãos, porque, como o Senhor falou, esta nação vai chorar como o Egito chorou pela morte dos primogênitos. Repasse este vídeo, leve esta mensagem, que o tempo é de orarmos. Vamos nos levantar na madrugada, irmão. Foi muito forte hoje, fazia muito tempo que o Senhor não me movia daquela maneira. Eu gesticulava, falando em língua, gesticulando, foi assim, muito forte. Que Deus te abençoe poderosamente. Estou gravando em caráter emergencial. Repasse este vídeo para quem você quiser passar, porque os tempos são de orarmos. O Senhor disse: vou colocar minha igreja de joelho. Que Deus te abençoe poderosamente. Estava eu e meu filho em casa, e nós fomos colocar no computador um filme sobre a história de Esther. Vamos assistir aquele filme na história Esther. E naquele momento eu dormi, comecei a assistir o filme e eu dormi. Eu senti que alguém me pegou e me levantou. E quando eu abri o olho, eu estava em outro lugar totalmente diferente. Eu via muitos jovens caindo, muitos jovens ali, sangue para tudo quanto é lado. Eu via uma mortandade muito grande de jovens naquele momento. E eu olhava, eu não sabia o que estava acontecendo ali. Ao meu lado tinha uma pessoa, era um anjo, em forma de uma pessoa. E ele lançava bolas em direção a um gol. E aquele gol, a bola entrava dentro daquele gol. De repente ele pegava aquela bola e começava a lançar em direção àqueles jovens. E aqueles jovens, uns abraçavam aquela bola e saíam correndo e davam pulos, glórias, aleluias, muito felizes. Outros, a bola caía na frente deles, no pé deles ali, eles não conseguiam pegar. Travavam. E o anjo até tentava dar uma ajuda, assim, empurrava, e eles não saíam do lugar. Então o anjo trouxe a bola de novo na mão e trouxe até mim e me mostrou. A bola estava escrito salvação. E eu senti uma presença ali naquele momento maligna.
Eu sentia uma presença, eu olhava, eu não via nada, mas eu sentia que tinha uma presença, tinha algo ali diferente ali, naquele lugar, muito satânico. E a palavra de Deus, ela diz em 1 Pedro 5,8, sede sóbrios. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então eu sabia o que estava ali, todos nós sabemos o que estava ali por trás. Eu não via, mas eu sabia o que estava ali, naquele momento. Então naquele momento ali que eu vi aquilo ali, tinha algo prendendo eles. Mas de repente tinha alguns jovens que sumiam, desapareciam. Era como se eles tinham sido tragados de repente na hora ali. Então o diabo está ao derredor. É uma mensagem para os jovens, é um alerta para os jovens. E naquele momento o anjo pegou na minha mão. Vocês vão entender porque eu falo que é um anjo, porque ele falava que era em nome do Senhor. Ele falava em nome do Senhor. Ele pegou na minha mão e aquele lugar se mudou imediatamente. Ali apareceu um grande portão, um imenso portão. E aquele portão se abriu. Quando aquele portão se abriu, atrás tinha milhares de jovens. Tudo adolescentes, tudo jovens mesmo. Adolescentes naquele lugar ali. E ele começou a lançar aquela bola da salvação. Ele lançava a bola, salvação, ela caía pertinho de uns pegava, começou a acontecer um reboliço, um monte nem saía do lugar. E eu olhava, só que eu senti de novo aquela presença ali. A presença diabólica mesmo, eu sentia aquela presença ali, eu só sentia, eu não via, eu olhava, eu não via, e eu sentia aquela presença diabólica. Quando eu olhei, eu vi meu filho, estava na frente daquela multidão, e eu vi vários jovens que eu conhecia ali na frente ali. E eu tentava alcançar eles, eu não conseguia, eu via aquela bola da salvação, e caía perto deles, eu tentava chegar perto e falar assim, vai, pega a salvação, pega a salvação, está tão pertinho de você, pega a salvação, sai daí, ele vai te pegar. Eu não vi o que era, mas eu sabia que tinha algo ali. Eu falava, sai daí que ele vai te pegar, sai, e eles não saíam dali. Daí quando eu olhei, eu vi nas costas dos jovens que estavam parados assim, como se fosse uma mancha, assim, como se eu tivesse pintado com piche assim uma parede, mas aquela mancha preta estava na costa inteira deles. E entre aquela mancha preta tinha uma luz no meio, assim, grudada no corpo. Ambos estavam grudados no corpo, mas antes vinha uma luz que brilhava muito e aquela risco preto atrás. Eu creio que aquela luz que brilhava muito ali era Jesus, era o que estava impedindo daquele jovem ser tragado. São as orações, depois eu tive entendimento, são as orações de pais, de mães, de pessoas da igreja que estão orando pelos jovens, que estavam impedindo, é o que estava mantendo eles de pé naquele momento ali. Eu entendi naquela hora ali. Então o anjo, ele olhou para mim, ele pegou e eu perguntei, fiz a pergunta primeiramente, eu perguntei, por que eu não posso ajudar eles, que eu coloco a mão, não consigo, eles não me escutam, eu estou falando, eles não me escutam, eu falo e eles não escutam. E o anjo falou assim, você não pode salvar eles, só o Senhor Jesus pode salvá-los. Mas mesmo que o Senhor queira, se eles não quiserem, o Senhor não vai obrigar nenhum deles. O Senhor não vai obrigá-los. Eles têm que querer a salvação. Eles têm que fazer por merecer, querer buscar o Senhor Jesus. Então naquele momento eu olhei e comecei a chorar. Chorar. Porque eu olhei e eu não vi mais meu filho ali. Naquele momento eu olhei e eu não vi mais meu filho. Eu olhava e eu procurava aquela multidão de jovens, eu não via mais ele, eu comecei a chorar naquele momento. Só chorava. E o anjo continuou falando. E ele falou para mim, vai e diga para os pais, não desistam dos seus filhos. E aqueles jovens começaram a sumir. Naquele momento assim, estava ali, já não estava. Começou a desaparecer jovens dali. E eu procurava meu filho desesperado e não achava. Na época ele tinha 13 anos, agora ele fez 14. Então o anjo falou assim, vá e diga para os pais. Fala para os pais não desistirem dos seus filhos. Porque no momento eles estão aqui e no outro momento eles já não estarão mais. Não desista da salvação do seu filho. Não desista de buscar pela sua filha. Nunca diga para o teu filho que ele não tem salvação, que ele está perdido, que é um caso perdido. Não, porque Jesus tem a solução para ele. Jesus vai salvá-lo, vai alcançá-lo, mas não abra mão dos seus filhos. Foi o que o anjo mandou dizer. Não abra mão dos seus filhos. Continue orando pelos seus filhos. E naquele momento ali eu não sabia como agir, eu estava chorando muito, como eu chorava. Eu estava passando um momento delicado na minha vida naquele momento ali, né?
E o anjo tocou-me de novo ali naquele momento. Eu estou tentando resumir, vou procurar resumir o que eu vi, porque tem coisas que ficaram encobertas e o Senhor não permite eu falar. Então, naquele momento ali, o anjo me tocou de novo e já transfigurou aquele lugar de novo, mudou. Eu vi vários jovens ali cantando. Eles estavam louvando a Deus. Eram hinos que eles estavam louvando a Deus, tudo abraçado assim, um no outro, e cantando aqueles hinos de adoração a Deus. Já me perguntaram sobre os hinos, né? Me perguntaram que hino que eles estavam louvando, e o Senhor não me permitiu falar. O Senhor Deus não é Deus de confusão. Ele permitiu que eu visse aquela que eram hinos, mostrou que eram hinos, eu sei que eram hinos, mas Deus não me permitiu falar, porque quando a gente fala sobre isso, as pessoas escandalizam. Às vezes a pessoa vai falar assim, mesmo que eu fale assim, era um hino da harpa que eles estavam cantando, as pessoas vão olhar e falar assim, então o hino da harpa é do diabo. As pessoas escandalizam. Então Deus não permite eu falar que hino que eles estavam cantando, só me mostrou claramente, porque não é Deus de confusão, que eram hinos, eu sei que eram hinos. Então, naquele momento ali, que eles estavam louvando a Deus ali, eles estavam adorando a Deus, e eu achei aquela cena muito linda, aquele lugar ali, era bonito aquele lugar, aparentemente assim, era muito bonito. O anjo olhou para mim e falou assim, não se engane, porque esses são os que têm aparência de estar vivos, mas eles estão mortos. E eu não entendi, e naquele momento mudou de novo o cenário ali, se transfigurou, e eu vi o que estava para trás deles, eu vi o que estava por detrás daquilo ali. Eu vi uma criatura ali pulando, pequena, aparentemente era pequena, e ela pulava, e ela estava com um emaranhado de corrente, cordas na mão, que estavam prendendo. Era uma multidão de jovens, e aqueles multidão de jovens ali, haviam jovens, eram brancos, negros, louros, tinha japonês, tinha de todas as nações ali, de jovens, era uma multidão de jovens, e eles estavam presos com correntes. E ele manipulava, puxava, e ele começou a pular, saltar do chão assim, começou a saltar, olhar para nós e falar assim, sai daqui, sai daqui, sai daqui, porque esses já são meus. E daí o anjo repreendeu ele, repreendeu e falou em nome do Senhor Jesus para ele se calar, e ele calou. Por isso que eu digo que era um anjo, que ele falava o nome do Senhor, não era Jesus. Jesus, eu creio que era a luz que eu vi que estava lá. Então naquele momento ali, o anjo repreendeu, e eu perguntei o que significava aquilo ali, e ele começou a falar um sermão, mostrou várias coisas que não permito me falar, mas ele me deixou bem claro algumas coisas que eu vou passar aqui. Ele me disse, eles cantavam, adoravam a Deus em grupos nas igrejas, eles adoravam a Deus, buscavam a Deus, e eles se deixaram cair, se deixaram prender pelo inimigo, confiaram mais no homem do que em Deus, foram atrás daquela palavra, não dá nada, você pode fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, depois você pede perdão, você pede desculpa e Jesus te perdoa. E eles foram e ficaram se sujando, e aconteceu que o inimigo tragou, eles morreram precocemente, tudo adolescente, tudo novo, morreram precocemente. E no momento que ele me falava isso, eu me recordo de uma outra passagem, Deus está mandando eu falar atrás também, que aconteceu também na visão, e o Senhor está me permitindo falar agora, quando o anjo também me tocou, e ele me falou bem assim, o motivo da perca da salvação principal nesse tempo que nós estamos são as mídias. Esses estão todos desapercebidos, principalmente a internet. Os jovens estão todos desapercebidos, por isso eles não alcançavam a salvação. Eles estão todos desapercebidos, e quando o Senhor vier, vai pegar eles de surpresa. Foi o anjo que me passou isso também na revelação, no momento que ele estava ali. E ele falou assim, e ele disse mais ainda, que eles, além de estavam despercebidos, a internet era o pior. Eles estavam presos à imagem, eles davam mais valor a imagens, davam mais valor à mídia do que para Deus. E ali naquele momento ali, quando ele me passava essa mensagem, eu ficava escutando, eu só chorava, olhava aquela cena e só chorava. E o meu corpo, quando eu olhei novamente, eu olhei para detrás dos jovens, aquele ser estava parado, eu não sei descrever,
Eu não sei o que é um espectro, não sei o que é esse negócio aí. Eu sei que era um demônio que estava ali. Já me falaram esse negócio de espectro, mas não sei o que, não. Eu vi um demônio ali e eu não sei descrever aquele demônio ali. O que era aquilo ali, a maneira que... Nunca vi aquilo ali nem em filme. Eu não sei o que era aquilo lá. Eu sei que pra mim era um demônio. E eu vi o que estava por trás. Aquelas coisas que estavam atrás ali, o Senhor não me permitiu falar. Se um dia Deus permitir mandar eu falar, eu vou falar. Mas nesse momento o Senhor não permitiu falar o que eu vi atrás. É sério, irmãos. É sério o que eu estou falando aqui. É sério o que Deus me mandou falar. É sério o que Deus me mostrou ali. Não é brincadeira. Eu não estou falando nada de mim mesmo. Eu estou passando a revelação que Deus me mostrou. Foi uma visão, um sonho. Cada um veja como queira, mas foi uma revelação de Deus. E Deus mandou eu alertar os pais. Pais, não desistam dos seus filhos. Não abram mão dos seus filhos. Não abram mão daquilo que Deus te deu. Naquele momento ali eu estava passando, o Senhor me mostrou. Era um momento na minha vida que eu estava passando. Tenho filho adolescente, né? E era um momento que eu estava passando um momento difícil com meu filho até, porque ele estava desobedecendo, passando alguns problemas na escola, outros problemas fora aí, que não vê o caso. E ele estava meio que rebelde ali, aquela fase da adolescência. E eu tinha falado com o Senhor, falei assim, ele canta na igreja, canta no grupo, na mocidade, tudo. E eu tinha falado com o Senhor, Senhor, os últimos 8 anos eu crio sozinho, tô fazendo o que eu posso, eu ensinei o caminho correto, agora eu não vou mais mexer, não vou mais me importar não, seja feito conforme a tua vontade, seja feito o que o Senhor quiser. E Deus me levou e me mostrou essa visão naquele momento. E ali quando eu estava lá na presença daquele anjo, o anjo também me tocou, ele falou várias coisas, que eu não me permitiu falar, mas algumas coisas ele permite, ele não foi me permitido, né? Mas ele falou também assim, você viu aonde que seu filho pode vir, para onde ele pode vir, vai abrir mão dele. Foi um alerta, um despertar para mim não parar de orar. Foi um alerta para mim que eu estou transmitindo para vocês. E naquele momento eu vi aquela cena, tudo. E não sai da minha cabeça, da minha memória, não sai mais nada. Aquilo ali eu sei que não, sei lá, não vai sair nunca mais. Eu vi, Deus preparou, é tudo o tempo de Deus, foi na hora de Deus, a hora que Deus permitiu que acontecesse. Se mostrasse em outro tempo, eu provavelmente sairia correndo. Talvez saísse correndo, porque Deus prepara antes, né? Então já teriam várias outras coisas que aconteceu antigamente, antes, até chegar nesse momento que Deus veio me mostrar isso, que foi, eu creio que foi tudo preparação de Deus para Ele mostrar o que Ele está fazendo. Eu não sei o porquê Deus permitiu que eu visse, me coube a mim transmitir isso. Eu sei que tantas outras pessoas também transmitem, Deus usa e Deus mostra, mas nesse momento Deus está tocando para mim falar sobre essa situação, o que aconteceu comigo. E eu quero deixar aqui duas ocasiões que aconteceu aqui. Rapidamente, eu estou cronometrando aqui, a gravação está acabando, e eu quero resumir, mas eu vou deixar aqui 2 situações rapidamente que aconteceu. Uma já faz 8 a 9 anos atrás. Numa ocasião, o pastor estava com uma menina no chão, baleada, aqui mesmo em Curitiba. E naquele momento, ele fez o apelo, eu estava lá, eu vi, ele fez o apelo para ela, ela não quis aceitar Jesus, ela não queria voltar. Ele falou assim, eu conheço ela, ela é da igreja tal, e ela falou, não quero voltar para Jesus. E naquele momento ela olhou para cima com os olhos abertos e morreu ali. E eu gravei aquela cena daquele olho dela com medo, o que ela viu. Eu ficava pensando desde aquele tempo, o que ela viu? Com aquele olhar de horror. Tiraram uma foto dali, os jornalistas tiraram uma foto, o pastor fechou o olho dela depois. E no outro dia eu vi aquela foto estampada no jornal, com um olhar de tenebroso. Eu não sabia o que ela tinha visto até agora. Até agora que o Senhor me permitiu. Desde aquele tempo eu pensava, e Deus permitiu que eu visse algo que me arrepiou. Naquele momento que me arrepiou na visão, eu me lembrei de uma passagem de Jó, que eu vou lembrar aqui. A passagem de Jó estava Jó 4,13. Entre pensamentos vindo de visões da noite, quando caí sobre os homens o sono profundo, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos meus ossos estremeceram. Então um espírito passou diante de mim e fez-me arrepiar o cabelo da minha carne. Parou ele, porém não conhecia sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve um silêncio e eu ouvi uma voz. Então o Senhor me permitiu ver algo que hoje eu sei o que ela viu naquele momento. E no outro dia, vendo a reportagem, a mãe
jovem, ela dizia, por volta de 7 horas de ontem, na reportagem, a minha filha chegou em casa e ela falou assim, eu encontrei 2 irmãs do círculo de oração e as irmãs me falaram no meio da rua que eu voltasse para Jesus hoje, porque Deus estava fechando a minha cova. E a mãe dela perguntou, e você? Ela falou, eu não quero saber desse Jesus. E a mãe dela falou, então seja feito, como é que você quer? Um pouquinho de falta de discernimento, porque no momento que ela ouviu essa palavra, não a condeno, mas eu quero deixar aqui um alerta para as mães e para os pais, que não fique com a palavra do inimigo. No momento que ouviu essa palavra, já deve ter repreendido na hora, falar, em nome de Jesus está escrito que será salvo eu e a minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, e não aceitar a palavra negativa do inimigo. Luta, peleje pelo seu filho e pela sua filha. Não aceite a palavra contrária. A palavra que diz de não salvação. Não amaldiçoe o seu filho, abençoe. Abençoe sua filha e sua filha. Não amaldiçoe. Então, eu vi aquilo ali. E Deus permitiu ver. E hoje eu sei o que ela viu, que ela morreu com aquele olhar arrepiante. Eu sei o que algo veio buscar ela naquele momento. Mas também tem o outro lado. Nós estamos aqui no nosso bairro, aqui mesmo, na nossa congregação aqui. Houve um caso agora recentemente, num culto de quinta-feira de círculo de oração. Teve uma revelação. Uma irmã foi revelada que tinha uma mãe que estava pedindo misericórdia para o seu filho. E a mãe apareceu e foi lá para frente. E era inclusive fazia parte do círculo de oração da nossa igreja. E ela foi lá para frente. Isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira à noite, se eu não me engano foi na sexta já seguida à noite, o filho dela foi baleado e ele veio a falecer. No sábado nós fomos ali, eu com alguns irmãos, vários irmãos da igreja, fomos no velório. E a hora que eu cheguei no velório, eu entrei, coloquei a mão no corpo e olhei para o corpo daquele jovem e saí. Deus usou uma irmã para vir perguntar para mim, uma irmã amiga minha, e ela veio perguntar, o que você sentiu? E eu falei assim, eu senti muita paz, muita calma aqui. E naquela hora o Espírito Santo veio e falou comigo, ele está descansando. Eu enviei alguém lá. E eu tive um entendimento, eu falei, alguém foi lá na hora que ele estava baleado, ou um pouquinho antes, não sei, mas foi lá pregar o evangelho e ele reconciliou, ele voltou. Mas Deus permitiu, Deus conhece, Deus sabia a hora, Deus sabia e permitiu que ele fosse, que recolhesse, preferiu recolher naquele momento. Que talvez a pessoa, ela aceitou Jesus, reconciliou, mas ela não está ali firme nos caminhos do Senhor. Deus sabe se ela vai se perder, e ela alcançou a salvação, que importa, o Senhor me mostrou. E na hora eu lembrei da revelação da quinta-feira, de que tinha uma mãe pedindo pela misericórdia, seu filho, a misericórdia alcançou o filho dela lá. Então Deus me permitiu ver os dois lados, aquela que não quis e aquele que quis. Nós temos a opção de querer Jesus ou não, aceitar ou não. Para você que está aí afastado dos caminhos do Senhor, neste momento eu quero te pedir a você que você volte para os caminhos do Senhor, procura a igreja, reconcilia. Você que está afastado, você que não aceitou Jesus, aceita Jesus. O tempo está próximo, Jesus está às portas, Ele está te chamando. Ele tem falado com você e você sabe disso. Não negue o nome do Senhor. Você conhece a palavra, você é conhecedor da palavra. Pai, mãe, não abra a mão do seu filho, continue orando, não aceite. Não aceite. Às vezes eu quero dizer uma coisa aqui, as pessoas chegam e falam para você assim, coloca na mão do Senhor, coloca na mão de Deus. Mas a palavra de Deus diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Talvez não está na hora de você colocar na mão de Deus. Talvez não está. A pessoa talvez está sem entendimento. Tem umas pessoas que têm um discernimento a mais e coloca na mão do Senhor e amém. E tem outras que não está naquele momento ainda. Ela escuta uma palavra dessa e em vez de colocar na mão do Senhor, ela acaba abrindo mão do seu filho, da sua filha, e o diabo se aproveita e entra e traga. E leva. Então não abra a mão do seu filho, não abra a mão da sua filha. Pode não ser o tempo de você colocar na mão do Senhor. Deus vai falar claramente isso com você se for colocar na mão do Senhor. Amém, glória a Deus. Mas se não é o tempo, temos que entender que tem pessoas que não têm o discernimento completo, que ainda são novas na fé, e elas escutam essas coisas dependendo de onde que vem, e acabam abrindo mão dos seus filhos. Deixam de lutar pelos seus filhos e acabam perdendo. Muitos jovens estão morrendo. Muitos jovens os jovens estão sendo dizimados. Nós estamos aqui orando, então eu quero orar também por você, quero clamar a Deus. Deus está permitindo que eu transmita essa palavra a vocês. O que aconteceu na minha vida não é para glória de homem nenhum.
longe de mim querer isso aqui, eu tenho filho, eu estou conhecendo a verdade uns tempos pra cá, não sei tudo, mas o que Deus permitiu que eu fizesse, que eu fazia, e falar eu estou falando, nem falar eu não sei direito, mas Deus é pela misericórdia, né? Então quero orar para vocês, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, neste momento eu peço que o Senhor alcance, meu Deus, os filhos de todos aqueles que estão vendo essa gravação, alcança, meu Deus, com salvação, livrando de todo mal, liberta, meu Deus, do vício das drogas, da bebida, liberta, meu Pai, liberta, meu Deus, da prostituição, do homossexualismo, do lesbianismo, meu Deus, põe por terra toda a obra do maligno, toda a prisão, meu Deus, as correntes, as prisões caiam por terra, queima agora toda a obra do maligno, Pai, dá discernimento, meu Deus, dá sabedoria a essa mãe, a esse pai, meu Deus, para buscar pelo seu filho, dá graça, meu Deus, diante dos filhos, dá graça aos filhos diante dos pais, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, estende as tuas mãos, não permita, Senhor, que mal algum aconteça a essa família, Senhor. Salva, meu Deus, esse jovem, salva, Senhor, cumpre as tuas promessas, meu Deus, como está em Filipenses 1:6, que o Senhor começou a boa obra, o Senhor é fiel para terminar, meu Pai. Cumpre a obra de Deus nessa vida, abençoando, meu Deus, glorificado seja teu nome, exaltado seja a tua palavra, estende as tuas mãos, meu Deus, e salva, resgata, meu Deus, desfaz as obras do mal, despedaça o jugo e quebra as prisões, Senhor, no nome de Jesus Cristo, manifesta a tua misericórdia, salva, Senhor Deus, os filhos e as filhas, meu Deus, desse casal, restaura, limpa, purifica para a tua glória, somente o que eu lhe peço, meu Deus, e te agradeço, desde já e agora e sempre, Senhor, amém. Então eu agradeço essa oportunidade, espero ter passado aquilo, transmitido aquilo que Deus me mandou aos corações e que o Espírito Santo fale mais ao coração de cada um. Eu procurei resumir aqui aquilo que Deus me mostrou. Tem coisas que o Senhor mostrou e Ele deixou bem claro. Deus não é Deus de confusão, não é tempo de falar. Eu não falei e não falei até hoje. Mas o que o Senhor me permitiu falar aqui agora é o que está gravado aqui e vai falar. E é o Espírito Santo que vai falar mais aos teus corações. Em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.